Boa tarde. A gente vai começar hoje o webinar sobre aspectos radiológicos da gota, com ênfase principalmente nos exames de radiografia simples e ultrassonografia. A aula se divide em conceito e aspectos clínicos, avaliação dos sinais radiográficos da doença, avaliação por ultrassonografia, o papel da tomografia computadorizada de dupla energia, o limitado papel da ressonância magnética e os pontos mais importantes. Bom, a gota, ela é a manifestação clínica de uma doença em que há uma alteração metabólica com excesso de produção do ácido úrico ou então alguma deficiência na excreção do ácido úrico. O aumento sérico dos níveis de ácido úrico leva à deposição de microcristais de monorato de sódio em algumas regiões do corpo. Esses microcristais têm preferência de deposição pelas partes moles, principalmente regiões periarticulares e regiões de inserção tendíneas, isto é, nas ênteses. Os depósitos, portanto, eles têm predileção pelas regiões em que há a submissão de uma pressão mecânica, como ocorre, por exemplo, nas inserções de tendões. Neste slide, a gente verifica a presença de dois tofos, isso é uma representação histológica. O tofo, ele possui uma parte central em que estão localizados os microcristais, e na periferia dele existe um agregado celular composto por histiócitos e mais na periferia ainda um tecido de granulação. Então esse aqui é um aspecto característico de um tofo na histopatologia. Clinicamente, essa doença se manifesta por aumento de partes moles, edema, associado a sinais flogísticos, e na fase aguda você não encontra muita deformidade, você identifica apenas o aumento de partes moles. Com o passar do tempo, ao longo das várias crises agudas de gota, se estabelece um quadro de artropatia, em que você tem deformidades, tem erosões ósseas, e isso também é representado no exame físico dessa mão, por exemplo, como nós estamos vendo aqui, esses aumentos de partes moles e a deformidade ali, por exemplo, bastante evidente do indicador. Isso é uma peça de anatomia macroscópica, é uma falange, mostrando a deposição apontada pelas setas pretas dos microcristais de monorato de sódio na periferia da articulação interfalângica. Então, observe que existe uma predileção pela deposição ao redor da articulação, e com o passar do tempo e o crescimento desses tofos, eles acabam erodindo, comprometendo também secundariamente a matriz óssea. Em termos das alterações radiográficas, o tofo de partes moles é o mais comum. Eventualmente você pode encontrar também a expressão radiológica na matriz óssea, mas é muito menos comum isso. As alterações ósseas são compostas principalmente pelas erosões marginais, em virtude da proliferação do tofo em direção à matriz. O organismo ele reage fazendo uma proliferação óssea em torno daquele tofo de partes moles que está crescendo para dentro do osso. Então existe um aspecto típico que nós vamos ver, consequente a essa reação de proliferação óssea. Uma característica que ajuda a diferenciar as artropatias por gota de outras artrites é o fato de que não há osteopenia justa articular, isto é, não é um processo que começa na articulação, então a osteopenia justa articular é muito menos comum, e pelo menos nas fases iniciais você não tem redução do espaço articular. E existem locais mais comuns de comprometimento pela gota. A gente vai ver diversas imagens exemplificando esses locais. Posso citar as regiões metatarsofalângicas dos pés, tarso metatarsal também dos pés e carpo metacarpal no nível das mãos.
A radiografia simples, portanto, ela é inespecífica na fase inicial da doença, já que você tem predominantemente o aumento de partes moles, não tem muita alteração óssea nessa fase. E as erosões marginais ao longo da fase crônica da doença é o que é o achado principal desse tipo de doença. Essa é uma radiografia simples em perfil do joelho. Notem que não existem muitas alterações ósseas, as erosões marginais características, mas apontadas pelas setas, a gente nota esses edemas, esses aumentos de partes moles consequentes à deposição dos tofos. Na parte de cima, esse aumento de densidade e volume é consequente da deposição do tofo na inserção do tendão do quadríceps, na patela. A seta do meio aponta um grande tofo na região pré-patelar. Nessa região, além da gordura abaixo da pele, você tem também uma bolsa pré-patelar. Então, há uma deposição que é muito comum quando ocorre no joelho nessa região. E na região infrapatelar, você tem a deposição do tofo no tendão patelar. Obviamente, por ser um exame de radiografia simples, eu não consigo ver esses detalhes. Eles são mais bem vistos pela ultrassom ou pela ressonância magnética, mas são locais característicos em que você encontra os tofos no joelho. Nas mãos, observem que a seta aponta uma lesão avançada, em que eu tenho, olha, uma erosão bem definida na base do primeiro metacarpal. Uma grande lesão lítica ali. Notem que as extremidades da lesão lítica, elas têm esse aspecto meio pontiagudo. Em inglês, eles denominam isso de hanging over edge. É como se a matriz óssea ela reagisse se amoldando ao tofo gotoso que se encontra naquela parte mais central, invadindo o osso. Então, esse aspecto dessa erosão ele é muito sugestivo dos diagnósticos de gota. E essa localização em que está apontada a seta, que é uma das articulações carpo-metacarpais, pode acontecer em qualquer outra delas, também é uma localização, um sítio que chama atenção bastante para a possibilidade de gota. Nos ossos do carpo também existem outras áreas de erosão, mas ali, onde está apontado pela seta, é onde a gente encontra uma lesão bem característica. O pé é uma região importante para o diagnóstico da gota, porque nós verificamos ali na seta superior, por exemplo, um comprometimento em torno da articulação interfalângica. Notem que existe um aumento de partes moles e uma evidente erosão óssea tanto da falange proximal quanto da falange distal. Existe perda já de substância óssea em virtude do crescimento do tofo. Então, essa região da primeira articulação metatarso-falângica é um local muito característico para o diagnóstico da gota. Em geral, os primeiros sinais de gota, quando se manifestam, eles se localizam exatamente nesse sítio de comprometimento. Existe até um nome característico para esse tipo de lesão da gota na primeira metatarso-falângica, eles chamam isso de podagra. Então, a podagra é justamente o depósito de monorato de sódio em torno da primeira articulação metatarso-falângica que dá aquela crise aguda, muito intensa de dor. As setas de baixo apontam um outro local que é bastante característico do comprometimento pela gota no pé, que é a articulação tarso-metatarsal. Então, notem que também existe erosão ali apontada pela seta de ossos do tarso e comprometimento com aumento de partes moles. Então, essa tarso-metatarsite também é um outro sinal que chama atenção para a possibilidade de diagnóstico de gota. Essa é uma radiografia simples em perfil do pé, bem evidentes, né, os sinais de gota com aumento de partes moles ali, principalmente na região dorsal, em que a gente nota dois tofos mais proeminentes, associados até mesmo a calcificações de partes moles, o que não é um achado assim tão comum, mas eventualmente esses tofos calcificam e são visíveis. E a seta mais anterior, ela aponta para uma erosão evidente tarso-metatarsal, uma localização muito comum do acometimento pela gota. Outro sinal interessante na seta mais posterior é ali na região da tuberosidade do calcâneo. Observem que existe uma erosão evidente
na projeção da inserção do tendão de Aquiles. Então, como eu falei anteriormente, essas inserções tendíneas, elas são muito acometidas pela deposição do monorato de sódio, e o tendão de Aquiles não é diferente. Então, a longo prazo, você tem a deposição no tendão, e esses tofos, eles promovem lesão óssea secundária na região da tuberosidade do calcâneo. Notem também que existe um edema, um halo de esclerose em torno da erosão, o que é um outro sinal característico a longo prazo das erosões por gota. Então, além da lesão lítica, em torno dela a gente nota um halo de esclerose reacional que acontece mais na fase crônica dessas lesões. 3 imagens de radiografias dos dedos das mãos. À esquerda, a gente nota, apontada pela seta e no asterisco, o aumento de partes moles periarticular consequente aos tofos gotosos, com um pouco de calcificação. Na radiografia do meio, a gente observa na cabeça daquele metacarpal a presença de uma erosão óssea que interrompe, como pode ser visto ali, a cortical da diáfise desse metacarpal. Então, essa erosão marginal, ela é bem sugestiva de gota. E naquela terceira radiografia, a que está mais à direita, o aumento de partes moles, consequente à presença do tofo gotoso. E notem que em nenhuma dessas radiografias eu tenho alteração do espaço articular. Então, o espaço articular ele se encontra sempre mais ou menos preservado, independente do estágio da gota, mas principalmente nas fases iniciais ele se encontra preservado. 2 outras imagens em radiografia simples, mostrando aspectos característicos de gota. A da direita, a radiografia com um tamanho maior, a gente nota apontada pelas setas as erosões ósseas marginais. Notem que uma delas tem aquele aspecto característico do hanging overhead, isto é, daquela margem levantada, meio pontuda, né, que se amolda ao contorno do tofo gotoso que cresce para dentro do osso. Os asteriscos apontam os aumentos de partes moles pelo tofo gotoso. A radiografia da esquerda, a seta aponta um aspecto pouco comum do crescimento de um tofo intraósseo. Então, o tofo, em algumas poucas ocasiões, ele pode crescer no interior da própria matriz óssea, isto é, você não vai ter uma erosão secundária ao aumento de partes moles, mas uma lesão primária do osso por um tofo. Outras sequências de radiografia, a da direita maior, mostrando ali apontado pelas setas as erosões marginais. Notem que há um pouquinho de esclerose ao redor dessas erosões, espaço articular é preservado. E na parte mais inferior da epífise, observa que tem uma área de proliferação óssea que simula com o aspecto de um osteófito, uma área mais pontuda, né? Essa proliferação, então, é uma característica da gota, assim como é naquela imagem à esquerda, lá no alto, apontada pelas setas amarelas, em que a gente tem também aquelas proliferações ósseas nos ossos do tarso, que são vistos na radiografia em perfil do pé. Então, aquelas proliferações acontecem e podem ser vistas também em outras regiões, como essa radiografia em perfil do pé. E embaixo, apontado pela seta vermelha, uma erosão marginal característica e ali aquela radiografia menor com a setinha branca, pequenininha, eu tenho uma área de aposição periosteal, isto é, de proliferação óssea reacional em virtude da erosão pela gota. À direita a gente vê um outro local em que é comum a deposição do tofo gotoso, que é a região posterior do cotovelo. Então, o tofo ele pode crescer na inserção do tendão tríceps na região do olecrano. Eu, em um webinar anterior, eu discuti um pouco sobre a anatomia do tríceps e mostrei alguns casos em que tinha bursite de olecrano. Então, a bursite do olecrano ela pode também ser secundária à manifestação inflamatória da deposição do tofo na inserção do tríceps. Então, você teria uma entesite gotosa do tríceps e muitas vezes ela se associa à extensão da bolsa do olecrano.
Do lado esquerdo, a gente tem uma radiografia axial da patela. Então, aquele osso grande que a gente está vendo ali é a patela em visão axial. E as setas pequenas apontam áreas de erosão óssea na superfície anterior da patela. Um dos locais preferenciais de deposição do tofo gotoso no joelho é justamente anterior à patela, onde você tem tecido gorduroso subcutâneo e a bolsa pré-patelar. Então, isso pode causar erosões secundárias pela deposição do tofo nessas localizações. A ultrassonografia, além de permitir a identificação do tofo, muitas vezes eu consigo visualizar os próprios microcristais depositados em tecidos de partes moles. Quando isso acontece, por exemplo, no nível intraarticular, provoca uma sinovite, você tem um derrame articular, e isso também é muito bem avaliado pela ultrassonografia, isto é, o derrame e o espessamento sinovial com sinais inflamatórios consequentes à deposição dos microcristais de monorato de sódio. Erosões ósseas também são vistas pelo ultrassom, apesar de não terem muita especificidade, mas associados a outros sinais de gota, eles são sinais importantes para fechar o diagnóstico. E também eu consigo visualizar os depósitos de monorato de sódio no local muito interessante que são as cartilagens articulares. Então, as cartilagens articulares eu também consigo verificar pequenos depósitos de monorato de sódio. Bom, aqui eu tenho um exemplo da podagra, que eu já comentei anteriormente numa radiografia de um caso precedente. Então, ali à direita, a gente vê uma radiografia no nível da articulação metatarsofalângica. As setas apontam tanto áreas de erosão, como também do tofo crescendo para dentro do osso, aspectos bem característicos. O esquema do meio, a parte branca churada, seria a matriz óssea do metatarsal, e a parte vermelha é o tofo de partes moles crescendo para dentro do osso. Então, ele provoca uma erosão bastante característica. E isso é visto também nas duas imagens de ultrassom que nós temos à esquerda. A imagem de baixo, a gente nota o contorno da cortical, do metatarsal, aquele contorno hiperecóico branco, aquela linha branca. Notem que ela é interrompida justamente na área em que existe a erosão. E em torno da articulação adjacente à cortical óssea, a gente observa que existe uma área heterogênea, que é justamente o tofo gotoso depositado ali em nível periarticular. Na imagem no alto da ultrassonografia, além do aspecto do tofo e da erosão óssea, eu observo também, quando utilizo o Doppler, que essa área é uma área de reação inflamatória importante. Então, nota a presença de hipervascularização justamente ali onde se encontra o tofo gotoso. Isso também é visto pelo ultrassom por meio do Doppler. Aqui eu tenho um outro caso. Isso aqui é uma imagem de joelho em ultrassonografia e ressonância magnética, e a representação da anatomia dessa região naquele modelo de Play-Doh do lado direito. Existe um músculo e um tendão chamado tendão poplíteo, que é aquele pintado em vermelho ali, é aquela massa vermelha. É um tendão localizado na parte posterior do joelho e ele se insere ali justamente no nível do côndilo lateral do fêmur, onde está apontado ali pela seta. Essa inserção, essa origem, na verdade, do tendão poplíteo é um local bastante comum de acúmulo de monorato de sódio nos pacientes que têm gota. E isso a gente consegue ver tanto pelo ultrassom, na imagem de baixo, a seta aponta aquela área branca hiperecóica, é justamente o depósito de monorato no tendão, que na verdade ele é mais escuro, mais hipoecóico. Então, eu tenho a origem do tendão poplíteo alterada, anormal, em virtude daquele depósito branco hiperecóico de monorato de sódio. A mesma coisa acontece quando eu olho para a imagem de cima. É um corte coronal de joelho, uma sequência sensível a líquido, em que eu tenho apontado pelas setas, olha, um grande depósito de monorato, um grande tofo, justamente ali na inserção, na origem do tendão poplíteo. Então, esse é um local muito característico. Quando eu encontro isso em exames de radiologia, penso fortemente na possibilidade de gota. Outra sequência de imagem de ultrassom de joelho,
Ali no alto, à direita, eu tenho uma peça, um modelo de Play-Doh, com a representação dos principais locais de acometimento pelos depósitos de monurato, alguns deles representados aqui nas imagens de ultrassom. Então visualize ali que é um modelo em perfil. Eu tenho a inserção do quadríceps, a inserção do tendão patelar na frente, a patela no meio dos dois tendões. Aquela área em azul é justamente o espaço articular, a cavidade articular. Eu tenho também a visualização, olha, do lado ali do ligamento colateral medial, que também pode ser um outro local de encontro dos depósitos de monurato. Os depósitos estão achurados em vermelho. Então, em vermelho eu tenho depósitos no ligamento colateral medial, tenho depósitos também na cavidade articular pintada em azul, isto é, na sinóvia, depósitos ali na frente, olha, na inserção do tendão do quadríceps, tendão patelar, na origem, na inserção do patelar. À frente da patela tem um depósito arredondado ali representado. E observem que na parte distal do fêmur, no local que a gente chama de tróclea, ali na parte anterior do fêmur, eu tenho umas linhas vermelhas que representam os depósitos localizados na cartilagem articular da tróclea. Então, também essa cartilagem é visualizada pela ultrassonografia. A primeira imagem ali do lado esquerdo, no alto à esquerda, eu vejo a representação do tendão patelar, a inserção dele e a presença de um depósito. Então, o branco é a cortical do osso da tuberosidade anterior da tíbia, o azul são os limites do tendão e o vermelho é o depósito de monurato de sódio. Nessa outra imagem, eu tenho ali a representação em branco da cortical do fêmur. Em verde seriam os limites da cavidade articular, do recesso suprapatelar, e aquela área escura, aquela área branca delimitada aí pelos cálipes com uma sombra acústica, é justamente um tofo gotoso localizado na sinóvia do recesso suprapatelar. Tá vendo? Essa representação pelo ultrassom. A mesma coisa embaixo, onde eu tenho, olha, o recesso articular distendido, em verde, o tofo gotoso em vermelho, e utilizando o Doppler, eu noto que existe um pouquinho de vaso ali, um pouquinho de inflamação nessa sinóvia espessada e impregnada pelo tofo. Essa imagem de baixo aqui no meio é a representação da origem do tendão patelar. Aquelas áreas brancas, áreas brancas no ultrassom, ou hiperecóicas no ultrassom, eu pintei em vermelho no esquema, justamente é um tofo gotoso impregnado na origem do tendão patelar. E essa última imagem aqui embaixo, do lado direito, eu tenho demarcado em branco ali no esquema a cortical da tróclea do fêmur, e aquela outra linha branca, olha, logo acima, que está pintada em vermelho interrompido no esquema, é justamente justamente calcificações na região da cartilagem da tróclea. Isso origina um sinal característico chamado sinal do duplo contorno. Então, quando visualizo o sinal do duplo contorno da cartilagem, no exame de ultrassom, ele é muito sensível e específico para o diagnóstico de gota. Uma outra representação em imagem do joelho, ali à direita no esquema eu vejo o fêmur em cima, a tíbia embaixo. Em verde eu tenho o ligamento colateral tibial, é uma imagem de frente, uma imagem coronal. E pintado em vermelho eu tenho a deposição dos tofos justamente no ligamento colateral medial. À esquerda eu noto duas imagens no plano coronal do ligamento colateral medial. Então ele se pinta em verde ali no esquema embaixo e o vermelho é justamente o tofo gotoso. Então o ligamento ele se encontra espessado pela presença do tofo na origem desse ligamento. A mesma coisa em cima. Branco, achurado em branco, é a cortical do osso, do fêmur e da tíbia. O verde é o ligamento colateral medial e o vermelho seria o tofo gotoso espessando esse ligamento.
Outros aspectos da deposição dos monoratos de sódio no joelho, né? A imagem do meio, eu já comentei os locais característicos de deposição desses tofos no joelho. Ali, por exemplo, na origem do tendão patelar, eu tenho um depósito de tofo tanto anterior à patela, como na própria origem do tendão. À direita ali aparece, olha, a inserção do tendão quadríceps. O tendão está marcado em azul e existe um tofo ali em vermelho, olha, depositado na inserção do tendão. A mesma coisa aqui embaixo, à esquerda, depósitos de tofos gotosos tanto na inserção do tendão patelar, quanto anteriormente à patela. E por último, aqui à direita, uma imagem representando, olha, a inserção do tendão do quadríceps, achurado em azul na parte de cima, a inserção do tendão patelar embaixo, a patela no meio, grande, e aquele vermelho, o tofo gotoso. Isso é a imagem do ultrassom, e isso é a representação esquemática da alteração anatômica. Outra imagem de joelho, nota em azul a cavidade articular, distendida, e a presença de um tofo, que é aquela linha vermelha no interior da sinóvia. E embaixo, olha, a representação do fêmur, com aquelas linhas interrompidas em vermelho, justamente o local da cartilagem troclear, onde eu tenho um depósito de tofo gotoso. E à esquerda eu noto em cima, olha, a sinóvia do recesso suprapatelar, que está ali em azul do lado direito, e as setinhas apontando aqueles pontos brancos, aqueles micropontos brancos que são os microcristais de monorato de sódio. Então eu consigo vê-los pelo exame de ultrassom. Embaixo, a mesma coisa, os depósitos apontados pela seta na cartilagem articular da cóclea, dando o chamado sinal do duplo contorno, que é um dos sinais muito frequentes achados da gota. Ali a gente vê a representação do modelo anatômico do pé e os locais preferenciais de depósitos de monorato de sódio no pé. Então tem em verde ali, por exemplo, o tendão de Aquiles. Então na inserção do tendão de Aquiles eu tenho depósito de gota. Aquele outro depósito que fica à frente do Aquiles é um depósito na sinóvia do recesso articular posterior da junção do tornozelo. Também ele pode acontecer próximo à articulação do tornozelo. Outros depósitos ali, olha, tarso-metatarsais, eu já comentei isso, é um sinal muito frequente da gota, uma tarso-metatarsite com erosões ósseas das interfaces apostas. E mais à frente eu tenho aquelas linhas, olha, nas cabeças metatarsais, consequente a depósitos de dos microcristais das cabeças metatarsais. Bom, a imagem de ultrassom são duas imagens no mesmo plano de corte, mostrando embaixo, olha, erosões ósseas, tarso-metatarsais, e acima eu utilizei o Doppler e noto que tem uma reação inflamatória com hipervascularização, justamente em torno dessa articulação. Em vermelho ali achurado o tofo gotoso, e em branco as margens ósseas corticais. Uma outra representação Vocês conseguem me ouvir? Acho que o som está falhando um pouco. Só um instante. Ok, parece que voltou. Então, à esquerda no alto, mais uma vez, a representação dos locais de depósitos de microcristais de monorato de sódio, nas cartilagens metatarsais, articulações tarso-metatarsais, inserção do Aquiles e recesso posterior articular. Então, na primeira imagem de ultrassom no alto à direita, a gente vê um sinal do duplo contorno,
consequente, olha, ao depósito de microcristais na cartilagem da cabeça metatarsal. E embaixo, olha, a gente também tem o contorno do talos, do osso do talos, do domo talar, e um duplo contorno que também é dado pelo depósito de microcristal, ali achurado em vermelho. E na última imagem ali embaixo do lado esquerdo, a gente tem, pintado em vermelho, um depósito de monurato adjacente ao recesso posterior da articulação. À esquerda, duas imagens do mesmo local, mostrando, olha, as irregularidades ósseas de um metatarsal do pé, e ali pintado em vermelho os contornos de um tofo gotoso com intensa reação inflamatória vista ali pelo Doppler. Do lado direito, as duas imagens mostram sinais de inflamação, com presença de muita vascularização pelo tecido inflamatório em torno do tofo, e a presença também do sinal do duplo contorno na cartilagem na imagem de cima. Esse é um caso interessante. Ele veio ao hospital, à emergência de um hospital em que eu trabalhava. O doente foi encaminhado no setor de radiologia com aumento de volume na região dorsal do pé do lado esquerdo. Na verdade, era tornozelo. Então, ele tinha um edema com dor, com sinais logísticos, com um certo tempo de evolução, e foi solicitada uma ultrassonografia. E na ultrassom, eu verificava que existia um processo inflamatório justamente em torno da bainha de um tendão. Ali na representação do exame físico, a gente nota o tendão tibial anterior. Ao lado dele, eu tenho dois depósitos de tofos gotosos pintados em vermelho, e a linha branca mais espessa é justamente a bainha sinovial que fica em torno do tendão. Então, esses tendões da região anterior do tornozelo, todos eles têm uma bainha sinovial que fica em volta, que envelopa, que protege, e o interior dessa bainha é banhada por líquido sinovial. Então, o tendão ele fica lá dentro protegido. Então, o tofo ele pode se depositar no interior da bainha e provocar uma reação inflamatória justamente em torno desse tendão, que é o que nós vemos aqui. Do lado, na parte de baixo, observem que em vermelho eu tenho o tofo gotoso, à esquerda num corte transversal e à direita num corte longitudinal. E essa imagem delimitada pelo halo branco, com a parte central meio cinza, é justamente o tendão. Então tem ali o tendão e do lado dele, no interior da bainha, o tofo gotoso em vermelho. Na imagem lá de cima à esquerda, eu observo o tendão, tem reação inflamatória com o vaso, o hiperfluxo vascular pelo Doppler em volta, e a presença de partes de depósitos de monorato de sódio em torno ali do tendão. Embaixo é um corte no plano sagital, em que observo o tendão, a reação inflamatória pelo Doppler e a distensão da bainha. Então era uma tenossinovite por deposição de monorato de sódio. Lá no alto à direita, eu tenho a representação em perfil do calcâneo, o osso do pé, e ali a inserção do tendão de Aquiles. Pintado em vermelho, eu tenho um tofo gotoso depositado na inserção do Aquiles, e aquelas estruturas ramificadas em salmão, justamente os vasos que ficam mais evidentes quando você utiliza o Doppler para mostrar a reação inflamatória, que é visto ali do lado à esquerda, olha. É uma imagem no maior plano do tendão de Aquiles, inserido ali no calcâneo, mostrando, olha, embaixo, aquele fluxo vascular aumentado consequente à reação inflamatória pelo tofo. Na imagem de baixo à esquerda, eu verifico aqueles vasos, aquela hipervascularização, e o tofo gotoso de permeio aos vasos em que eu encontro ali pelo Doppler. E, por fim, na imagem à direita embaixo, mesma coisa, o tendão de Aquiles, que é essa estrutura cinza meio escura, aqueles microcristais depositados, dá para ver que a gente tem uns pontos brancos ali, dispersos, que é justamente o microcristal,
E na inserção, na extremidade ali da imagem, eu noto um tofo bastante grande, evidente, depositado na inserção do tendão de Aquiles. Falando agora sobre a tomografia computadorizada de dupla energia, isso é uma técnica, na verdade, é um equipamento de tomografia mais avançado, em que, ao invés de haver a emissão de uma fonte de radiação, eu tenho a emissão por meio de duas fontes. Então, por exemplo, ao invés do doente ele ser irradiado com 200, uma fonte de 200 kV, quilovoltagem, eu tenho ele recebendo duas fontes independentes de 80, por exemplo, e 140 kV, ele sendo irradiado por duas fontes diferentes. Mas por que se faz isso, professor? A lógica por trás disso é que, quando você irradia com graus diferentes de quilovoltagem, dependendo do número atômico da estrutura em questão, você vai ter também diferenças de densidade grandes ou não. Então, por exemplo, quando você elege uma área calcificada para se medir a diferença de densidade que acontece com 80 kV e 140 kV, essa diferença ela é muito grande, né? Ela tem um espectro, né, de densidades muito grande, que dá uma diferença muito grande quando você irradia com 80 e 140. Quando você irradia um tofo gotoso, ele tem um número atômico baixo, e a diferença de densidade que existe quando você irradia com 80 e 140, ela não é tão grande. Então, essa diferença de atenuação, esse intervalo entre as duas emissões, ele é menor no tofo gotoso do que numa estrutura, por exemplo, calcificada. Então, por meio dessa dupla irradiação, eu consigo caracterizar o que existe na matriz de uma estrutura anormal. Isso é, por exemplo, o fundamento que a gente utiliza para poder caracterizar um cálculo renal, para dizer se é um cálculo de oxalato de cálcio, se é um cálculo de ácido úrico. Então, por meio dessa dupla energia, o número atômico da substância em questão vai definir se eu tenho uma diferença de densidade muito grande ou muito pequena. E o computador, por meio de programas específicos, ele consegue, ele cria, por meio de um algoritmo específico, um mapeamento do tipo de densidade mais característico de uma substância determinada. Então, quando eu utilizo a tomografia de dupla energia, eu faço uma dupla irradiação do local em questão, e dependendo do grau de absorção, de atenuação do feixe radiológico nas diferentes faixas de radiação, eu tenho a caracterização do material que se encontra ali. Então, a tomografia de dupla energia ela tem uma sensibilidade e especificidade altas, de 84%, para detecção do tofo. Essa especificidade é um pouco menor que a ultrassonografia. Ela permite a medição de volume daquele tofo de partes moles e, consequentemente, eu posso avaliar o tratamento, porque se o doente responde bem ao tratamento, na teoria, ele diminui o volume daquele tofo. Ele tem menos microcristais depositados naquela região. Isso por qualquer modalidade radiológica. Mas pela tomografia, como eu meço o volume do tofo, eu posso estimar se houve uma perda ou não de volume. Existem falsos negativos, por exemplo, a tomografia de dupla energia não consegue identificar depósitos menores que 2 milímetros. Então, aqueles microdepósitos que eu consegui ver pelo ultrassom, nas imagens que eu mostrei, eles seriam muito dificilmente visualizáveis pela tomografia de dupla energia. Então, essa é uma limitação do método. Existem falsos positivos determinados por eventuais estruturas que se encontrem adjacentes ao tofo. Que estruturas seriam essas, professor? Vamos supor que o doente ele tenha, sei lá, uma prótese de joelho, e ele faz um tofo gotoso justamente adjacente ao local de prótese. Ela pode causar artefatos e interferir com a medição da densidade pela tomografia. Isso é uma limitação do método também, e vai causar um falso positivo, isto é, vai mostrar uma área de tofo que, na verdade, é um artefato consequente a uma prótese. A desvantagem evidente desse método é a radiação ionizante. Se você faz a tomografia no primeiro momento para diagnóstico e depois ficar repetindo para avaliar controle,
você está irradiando excessivamente o doente. Então, isso é uma desvantagem e tem que ser utilizado o método com o maior bom senso possível. Exemplos aqui de uma tomografia de dupla energia do joelho. À direita, eu tenho ali apontado pelo asterisco um tofo intraósseo, né? Só que, na verdade, é a extensão de um tofo de partes moles para dentro do osso. Notem que existem umas calcificações periféricas em frente à patela, que são calcificações dos tofos, e erosão importante ali da margem anterior da patela, com aqueles hanging overheads, com aquelas margens levantadas e pontudas, né? A imagem da esquerda é quando você faz a reconstrução em 3D, e o tofo ele fica pintado em verde. Então, aquelas áreas esverdeadas que a gente encontra ali na tomografia são representações da deposição dos microcristais de urato de sódio anteriores à patela, como a gente viu nos exames de ultrassom e de radiografia. Na inserção do tendão patelar, olha lá, perto da tuberosidade da tíbia tem um tofo linear ali, e adjacente também a cápsula do joelho, né? A gente nota que ali atrás tem uns tofos especulados, né? Um aspecto meio salteado, que é justamente, possivelmente, deposição na cápsula do joelho. Outro exemplo em que eu tenho radiografias de mãos, nota ali um tofo muito volumoso adjacente ao processo xiloide da ulna. E depois a representação disso, olha, na tomografia de dupla energia, quando você faz a reconstrução em 3 dimensões, aquelas áreas em verde são áreas de deposição do tofo gotoso em sítios periarticulares. Então o método ele é muito, muito interessante, né, para poder fazer esse mapeamento, essa visualização das áreas de deposição do tofo, e ali você consegue medir o volume daqueles tofos para se avaliar posteriormente se houve crescimento, se houve manutenção ou redução de acordo com o tratamento que é feito. Interessante que o tofo, olha, ele se deposita exatamente naquelas regiões mais comuns de acometimento na mão, né? Na parte proximal da articulação radioulnar, em articulações metacarpofalângicas, interfalângicas proximais. Só não mostrou ali nas carpo-metacarpais, né, que são locais comuns também. Em relação à ressonância magnética, dos 3 métodos principais em radiologia, eu acho que é o que tem menos utilidade. Apesar de ser um método excelente para avaliação de partes moles, o tofo, como ele é muito heterogêneo na sua composição, o sinal do tofo na ressonância ele varia muito, né? É diferente da ultrassonografia, por exemplo, que você tem o tofo com uma característica mais hiperecóica, às vezes quando ele é denso ele dá sombra acústica. Na ressonância magnética, por ser um método muito sensível dessas pequenas alterações da matriz do tofo, então essa variação que acontece e é comum, essa heterogeneidade do tofo, provoca um sinal variável na ressonância e eu não tenho como caracterizar um aspecto fixo para a imagem do tofo na ressonância. Eu noto que tem um aumento de partes moles, mas ele é inespecífico, né? Então, além do aspecto heterogêneo, quando eu injeto o meio de contraste, que é o gadolínio, assim como acontece quando eu faço o Doppler, que tem uma reação inflamatória em torno do tofo, eu noto impregnação do gadolínio também em torno do tofo gotoso, pela reação inflamatória. A ressonância, assim como os outros métodos do tipo da ultrassonografia, permite a identificação do tofo, da inflamação da sinóvia, quando há deposição de microcristais intraarticulares. Erosões é um método excelente para qualquer tipo de erosão, independente da doença, e para a gota não é diferente. E algumas vezes a invasão do tofo na matriz óssea provoca edemas ósseos que também são visualizados pela RM. Em virtude do fato de ser um método inespecífico para os achados de gota, ele não entra nos guidelines oficiais, nas recomendações oficiais de diagnóstico da doença, como acontece com a ultrassonografia e a tomografia de dupla energia. Aqui exemplos em perfil, uma ressonância magnética do joelho. Ali à esquerda eu encontro uma tomografia correspondente do joelho, né? Uma tomografia em perfil do joelho, e as duas imagens do meio e à direita são imagens de ressonância magnética. Do meio é um joelho em T1 e a
Mais à direita é um joelho em T2 com saturação, para mostrar justamente ali apontado pela seta vermelha o aspecto do tofo, né? Ele apresenta-se hiperintenso na imagem T2. Na imagem T1 do meio, a gente nota que ele fica com aspecto hipointenso. Ele parece uma massa, na verdade, uma massa na região do tendão patelar. O aspecto inespecífico, na verdade, às vezes mais confunde do que esclarece. Você olha uma imagem dessa, fica na dúvida se é um tumor de partes moles, se é uma massa inflamatória. Difícil, às vezes, de poder avaliar isso, mas a gente vai muito pela localização da lesão, né? A gente nota que a seta vermelha aponta o tendão patelar e nota que ele se estende, esse tofo, para frente da patela, né? Para aquela região da bolsa pré-patelar, que é um local muito comum de acometimento pela gota, como a gente viu anteriormente. E a tomografia já facilita o nosso diagnóstico, né? A gente vê que existe um aumento de partes moles, infrapatelar, denso, e provocando erosão, olha, a característica da gota, aquela erosão marginal com as extremidades, né, levantadas. Né? Isso é muito característico do processo de gota. Essa é uma ressonância magnética do pé, uma sequência em T2 com saturação de gordura, e a seta apontando, olha, uma sinovite da articulação entre o quinto metatarsal e a primeira falange, né, apontada pela seta. Então eu tenho um edema de partes moles, que é aquela área branca em torno da articulação. Eu tenho uma sinovite, que é o pequeno derrame que se encontra ali em torno da cabeça do metatarsal, e edema ósseo também. Né? A gente nota que a extremidade da epífise daquele quinto metatarsal se encontra branca, se encontra hiperintensa pelo edema ósseo secundário à invasão do tofo na matriz daquela região. Bem, como take-home points, eu acho importante sempre se lembrar dos antecedentes clínicos de um paciente que faz gota. Então, era muito comum, por exemplo, quando me chamavam para fazer uma ultrassonografia no andar para avaliar um derrame de joelho, eu já pegava o prontuário e olhava nível de ácido úrico, né? Porque, em geral, aqueles pacientes acamados, velhinhos, obesos, né? Então, eu já pegava e olhava o prontuário para ver se ele tinha ácido úrico alto, o que me facilitava quando eu via algum tipo de alteração no joelho que pudesse sinalizar para uma artrite. Então, eu procurava os sinais de gota já um pouco direcionados. Né? Então, o doente que ele tem história de excesso de consumo de carne, excesso de consumo de frutos do mar, paciente alcoólatra, ou então paciente que faz quimioterapia, paciente que tem doença mieloproliferativa, que são condições que aumentam o metabolismo da purina e elevam o ácido úrico sérico, ou então doente que tem falência renal, que fazem uso de medicações que diminuem a excreção renal do ácido úrico, também pensar na possibilidade de gota. Então, são antecedentes clínicos que você deve ter em mente toda vez que vai estudar um paciente desse. Os locais mais comuns de acometimento, eu comentei de vários aí ao longo da aula. Nas mãos, lembrar sempre de articulações carpo-metacarpais, interfalângicas proximais, metacarpofalângicas, articulações radionares, muito comum a implantação desses microcristais. No cotovelo, a inserção do tendão do tríceps no olécrano. Ali é um local comum de formação de tofo gotoso, às vezes com bursisto do olécrano. Na articulação do joelho, lembrar sempre a inserção do tendão poplíteo. Em frente à patela, inserção do quadríceps, inserção do tendão patelar. Ligamentos, como o ligamento colateral medial do joelho, locais comuns de implantação. E nos pés, lembrar das articulações tarso-metatarsais e principalmente o primeiro dedo do pé, onde você tem a podagra. Então, o depósito do tofo gotoso em torno da primeira articulação metatarsofalângica, ali é um local clássico de gota, né? Os manuais de medicina, os compêndios de medicina citam isso frequentemente como o local mais frequente de acometimento pela gota, o mais clássico deles, a primeira articulação do dedo do pé. Importância dos métodos de imagem, a radiografia também importância nas fases crônicas da doença, na fase aguda ela vai ver aquele aumento inexpressivo de partes moles. O ultrassom é um método excelente para poder avaliar esses pacientes, muito sensível e apresenta vários sinais que são bastante compatíveis com o diagnóstico de gota, sinal do duplo contorno da cartilagem,
aquelas sinovites, a detecção dos microcristais de monorato de sódio, o próprio tofo, o Doppler, que ajuda a mapear a inflamação que se encontra em torno do tofo, também excelente para poder fazer essa abordagem. A tomografia de dupla energia é um método que apareceu mais recentemente. Ela avalia muito bem a presença do tofo gotoso, né? Principalmente naquela fase subaguda e crônica. Então, ele é excelente para poder mapear onde se encontra o tofo gotoso num certo local em que o paciente tenha dor. É um método muito sensível, muito específico, apresenta como desvantagens a radiação ionizante que o doente é submetido. E existem alguns falsos negativos, quando o depósito ele é muito pequenininho, abaixo de 2 milímetros, ou quando o paciente ele tem alguma estrutura adjacente à articulação que pode causar artefatos, né, de imagem e de leitura da densidade e com consequentes falsos positivos para a gota. Mas, fora isso, é um método assim, que tem sido mais largamente utilizado em virtude do seu alto grau de possibilidade de diagnóstico da gota e de acompanhamento da doença. A ressonância magnética ela tem pouca utilidade para o diagnóstico da gota, ela apresenta sinais inespecíficos e muitas vezes a gente tem que utilizar principalmente do conhecimento das localizações mais comuns da implantação Pessoal, era isso que eu tinha para a apresentação de hoje. Espero que tenha ficado claro os pontos principais que eu procurei abordar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se aqui pelo chat do Workplace eu consigo visualizar. Estou vendo agora. Na ultrassonografia, há outros sinais de inflamação, além do aumento de vascula? Não, não tem. Você, se quiser ver a reação inflamatória em torno do tofo, você tem que colocar o Doppler. Isso vale para qualquer tipo de artrite. Né? Artrite reumatoide, você usa Doppler? Com certeza usa Doppler para poder ver aumento de fluxo vascular. Espondiloartropatia também? Também. Então, toda vez que a gente quer avaliar sinais inflamatórios num certo local articular, eu vou utilizar com certeza o Doppler. O Doppler, hoje em dia, ele está consagrado, ele é bem estabelecido no estudo das artrites de uma forma geral. Então, sempre vou utilizar o Doppler quando eu faço a ultrassonografia convencional no estudo dessas artropatias. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, pessoal, eu agradeço a paciência de vocês. Hoje é um sábado à tarde, né? A gente está no meio desse confinamento, né? Acho que todo mundo estressado já, querendo já fazer as coisas, mas não pode. Então, estou tentando, assim, dar uma pequena contribuição, né, ao conhecimento de vocês, passando um pouquinho também do que eu sei, né? Essa semana foi uma semana de maratona de webinar, fiz 3. Vamos ver se semana que vem a gente continua no mesmo ritmo. Espero que sim. Eu estou muito enrolado dando pederneiras com uma série de coisas relacionadas ao Covid, né, com trabalhos, com pesquisa e tal, mas estou procurando dedicar um tempo para as aulas da graduação ou para um material que eu possa passar para vocês. Agradeço a todo mundo e tenham um bom fim de semana e eu aviso posteriormente sobre os temas dos próximos webinários. Obrigado.